Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que tu nos entregas, que tu nos oportunizas em estarmos diante de ti através deste meio de comunicação, através desta aula que estará mais uma vez trazendo conhecimento da tua palavra, ministrando aos nossos corações pelo teu Santo Espírito. Ajuda-nos, guia-nos, orienta-nos, dá-nos a tua bênção, a tua graça. Ajuda-nos, ó Pai, abrindo nossa mente, nosso entendimento, nosso coração para recebermos com gratidão a tua santa e gloriosa palavra. Abençoa os alunos que já estão aqui presentes, aqueles que estão chegando, aqueles que não poderão chegar, ajuda-os, dá vitória, os problemas, as dificuldades, os empecilhos, tu conheces e tu podes estender as tuas mãos para dar-lhes vitória. Muito obrigado. Entregamos tudo aos teus cuidados, com o perdão de nossos pecados, a ti oramos agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Amém Amém. e amém. Perfeito, meus irmãos. Estamos hoje, né, fechando o módulo número 1 da matéria de escatologia, tá? Hoje é a quinta aula do módulo 1 de escatologia. Hoje é quinta-feira, 29 de agosto de 2024. 29 de agosto de 2024. Tá voltando, irmão, né? Irmão Ednilson, ele está com certeza com dificuldades no áudio dele, mas tudo bem, tá voltando ali o servo do Senhor. Irmão Ednilson, me Opa, ouve? agora eu pus no telefone, sim. Infelizmente o seu computador está com um probleminha, não conseguia configurar o áudio, né? Por isso que eu mandei a mensagem para o irmão saber, para entender. O seu telefone não está configurado no Rotate. Depois o irmão tem que entrar no Settings. Quando vira, ele já abre o campo de visão, né? É uma coisa muito fácil, mas depois o irmão veja com calma, né? Se quiser colocar em pé, senão a gente vai ter que ficar assim, curvado com o irmão. Vai ficar meio complicado. Mas muito bem, meus irmãos. Graças a Deus aqui estamos. É, Próxima quinta-feira estaremos no módulo número 2, tá? Primeira aula do módulo número 2. Continuamos com o mesmo material, não mudamos nada, a mesma apostila. Só relembrando aos irmãos, né? Só relembrando, né? E já tenho recebido alguns trabalhos da matéria de homilética, né? Nós fizemos uma mudança, certo? Já recebemos alguns, mas você tem até o dia 14, tá? Não pode passar do dia 14. Se passar o dia 14, aí você está em problemas. Mas graças a Deus, um bom número dos irmãos já estão entregando. Então você tem até o dia 14 de setembro, que vai cair num sábado, para fazer o envio do seu trabalho para nós. Pode ser via WhatsApp, né? Bem nítido, pode ser via e-mail, vou repostar o meu e-mail para que vocês fiquem na liberdade de enviar, ou via WhatsApp ou via e-mail. Vamos à página 23. Ainda estamos falando da tribulação, o período de 7 anos que vai sacudir o planeta Terra, né, que vai abalar a estrutura todinha do nosso planeta Terra. Não sei, de repente, no transcurso da aula, a gente pode até não fazer um debate, mas algum comentário mais extensivo, se alguns de vocês estão observando com atenção o que está acontecendo no Oriente Médio, sobretudo ali com o problema de Israel, Hamas e Hezbollah. Está tomando um rumo simplesmente fantástico, né? Se você está prestando atenção, está acompanhando, a coisa está tomando uma proporção completamente descontrolada e vai, infelizmente, piorar numa proporção agigantada, né? Ao mesmo tempo, também, se vocês estão observando, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia também está tendo uma virada bem estranha, entende? A Ucrânia está tomando posse de algumas áreas importantes da Rússia. Alguém vai dizer, mas isso era suposto acontecer em parte. Então, são dois eventos que parecem que não tem nada a ver com o calendário profético, tem tudo a ver, tudo a ver. Então, no transcurso, provavelmente, desta aula, se não for nesta aula, na próxima aula, a gente vai tecer um comentário com enquadramento bíblico, né, sobre esses dois eventos, né, que estão sacudindo o planeta Terra. Uma pena que um bom número dos cristãos na face da Terra não estão percebendo nada,
ou não estão detectando, à luz das Escrituras, este enorme, esse tremendo movimento, né, que está acontecendo ali no Oriente Médio e entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos estar falando, né, dando continuação do assunto, né, e vamos hoje nos dedicar, melhor dizendo, aos eventos que vão ocorrer na primeira metade da tribulação e na segunda metade da tribulação. Vamos lá então aos nossos slides. Vamos já colocá-los aqui, já funcionando. Deixa eu ver aqui, perfeito. Só tenho que fazer aqui uma mudança, uma alteração. Isso, só para fazer uma pequena alteração, porque nós temos dois conjuntos e vamos trabalhar com esse conjunto de slides. Perfeito. Todos estão visualizando o slide? Por favor, se alguém me faça um sinal aí na tela para que eu possa saber. Perfeito. Irmã Angélica, com aquele dedão santo lá, deixou bem alto, né? O dedão dela é santo. Tá tudo bem, já estou enxergando. Bom, se vocês estão olhando bem nos slides, nós falamos na aula passada sobre essa característica bem interessante, né? Sobre os três evangelhos e os seus tempos. Na verdade, é o mesmo evangelho, mas em três tempos diferentes. Eu fiz uma inversão de abordagem ou de colocação só para chamar a atenção, porque, na verdade, não são três evangelhos na sua essência, mas na sua colocação no tempo, né? O evangelho da graça, nós já falamos, de acordo com Atos 20 e 24, começou a ser pregado no dia de Pentecoste, abrindo a página da dispensação da igreja, da graça ou do Espírito Santo. A igreja prega este evangelho por quase 19 séculos. O arrebatamento da igreja vai ser o evento que vai abrir as cortinas para o evangelho do reino, de acordo com Mateus 24, 14 e Lucas 8, 1. Então, o evangelho do reino, ele vai dominar o período da tribulação e da grande tribulação, sendo que a primeira parte dos 3 anos e meio serão os judeus, não é? Os judeus estarão sendo responsáveis pela pregação do evangelho do reino. Mas a primeira parte de 3 anos e meio serão as duas testemunhas, de acordo com Apocalipse 11, 1, 14. E a segunda parte pelos 144 mil. Nós descobrimos isso quando lemos Apocalipse 11, 1, 14, sobre as duas testemunhas, e Apocalipse 7, 1, 8 e 14, 1, 4, sobre os 144 mil. Fato interessante que talvez pouquíssimos de vocês, ou poucas pessoas, ou poucos cristãos na face da terra estão cientes. Tanto as duas testemunhas como os 144 mil já estão presentes no planeta, já estão vivos, estão em algum lugar de momento ocultos em Israel, sabe, porque eles não podem ainda dar-se a conhecer, já têm consciência da sua missão e já têm o selo de Deus nas suas testas. Isso não é especulação minha, tá? Isso já está correndo em alguns meios seguros, meios evangélicos e até judaico-messiânicos. Então, tanto as duas testemunhas como os 144 mil já estão vivos, já estão presentes na terra e estão ali em algum lugar na terra de Israel. Provavelmente estejam em Jerusalém, mas ainda a identidade desses personagens é mantido ainda como um certo sigilo ou secretismo. Ou seja, na hora certa, eles se manifestarão. Deixando também claro que no finalzinho da tribulação, ou seja, já dentro da grande tribulação, se abrirá um espaço de tempo curtíssimo para a pregação do evangelho eterno, de acordo com Apocalipse 14, 6, 7. Vamos lá em Apocalipse 14, 6, 7. Poucos de nós folheamos Apocalipse e percebemos sobre a pregação deste evangelho. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vou aguardar que você abra aí na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7.
Alguém já encontrou? Apocalipse 14, 6, 7. Vamos lá, se alguém encontrou. Alguém ainda está correndo atrás. Outros ainda não encontraram. Vou aguardar mais 30 segundos. Não é tão difícil encontrar esse texto. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Já vou ler então, acredito que a maioria já encontrou. Diz assim o texto sagrado. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. Versículo 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Observe que este anjo terá a permissão de Deus para pregar este evangelho no finzinho da grande tribulação, ou do período da tribulação, ou seja, o final dos 7 anos. Nesta altura, o planeta Terra vai estar já destruído, praticamente destruído, bilhões de vidas totalmente mortas, né, ou dizimadas, mas ainda um grupo de sobreviventes, pequeno, muito pequeno, não podemos nem especular um número, mas é um número muitíssimo pequeno comparado à população atual do planeta, que já está entre 8 bilhões e meio e 8 bilhões e 700 milhões. Também levando em consideração que o número dos arrebatados não temos, não sabemos, mas vai ser um número pequeno, baseado em alguns textos que Jesus deixa, né? Dentre eles, Mateus 22, 14. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, na base de outros textos que encontramos nos 4 evangelhos, né, da parte do próprio Jesus, como também vários versículos no capítulo 24 de Mateus, fica bem evidenciado que o número dos arrebatados vai ser um número bastante pequeno. Então, muita gente, infelizmente, ficará na face da terra, na tribulação, né, e na grande tribulação, levando em consideração que na grande tribulação, né, no período último de 3 anos e meio, definitivamente a igreja não vai experimentar nada. A igreja, sim, pelo texto que já lemos na aula passada e nas outras aulas, a igreja presenciará o início da tribulação. Presenciar, experimentar uma coisa, são duas coisas diferentes, certo? Depois que termina esse período de 7 anos, é claro, vem Jesus com a igreja glorificada para estabelecer o seu governo de 1000 anos. Já mostramos a vocês, esta é a cidade de Petra, onde os judeus se refugiarão na grande tribulação, né? Onde os 144 mil, né, sofrerão a perseguição do anticristo e eles se refugiarão no interior desta cidade através deste templo construído nesta gigantesca rocha de basalto. Aqui temos menções da cidade de Petra, que no Antigo Testamento tem o nome de Selá. O texto de Isaías 16, 1, 5, Salmo 60, verso 9, Ezequiel 20, 35, 38, Daniel 11, 41, Daniel 12, 6, 13, 14, Jeremias 40, 11, 12 e Apocalipse 12, 6 fazem menção da cidade de Petra ou de Selá. Esta é a cidade de Jerusalém, é um mapinha bem básico, né, para vocês entenderem. É a única cidade do planeta Terra que é administrada por 3 religiões, né, por judeus, muçulmanos e cristãos. Né? O mapinha que está aí nos mostrando nos discrimina, né, a quantidade de sinagogas, de mesquitas e de igrejas cristãs espalhadas na cidade de Jerusalém, em Israel. Este é a visão do sonho que teve Nabucodonosor, né? Daniel capítulo 2 nos mostra, né, que Nabucodonosor teve um sonho, mas ele não se lembrava nem do sonho, nem do seu conteúdo e muito menos da sua interpretação. Já passamos por esta parte, mas é só para vocês relembrarem, né? Este sonho mostrava que uma estátua dividida em várias partes, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de metal e pernas de ferro e pés misturados com ferro e barro. A cabeça de ouro representa Nabucodonosor II pelo Império Babilônico
que existiu de 606 a 538 a.C. O peito e braços de prata representa o Império Medo-Persa, representados por Ciro e Dário. Eles existiam entre 538 e 331 a.C. O ventre e coxas de metal representa o Império de Alexandre o Grande, né, o Império Grego-Macedônico, e fala também dos seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Fala do Império Grego, o qual existiu de 331 a 168 a.C. E as pernas de ferro e os pés misturados com ferro e barro representam, primeiro, os imperadores diversos apontando para Roma. O Império Romano existiu na prática, pela história, entre 168 a.C. e terminou em 476 depois de Cristo. Os pés misturados com ferro e barro falam de duas coisas. Fala a divisão do império em 10 reinos. Por isso, 10 dedos dos pés. Hunos, francos, burgúndios, anglo-saxões, visigodos, suevos, lombardos, vândalos, érolos e ostrogodos. Quem estudar história vai descobrir que esses reinos vieram depois da divisão do Império Romano, ou da queda do Império Romano. Mas os pés em ferro e barro fala do governo do anticristo, porque barro e ferro não tem liga, não se ligam, não se conectam. Então, fala que vai ser um governo, um império muito rápido, muito efêmero, de curtíssima duração, apenas 7 anos. A pedra representa a vinda e reino de Jesus Cristo, ou seja, a pedra que Daniel, no sonho de Nabucodonosor, interpreta, ela é vinda do céu e ela arrebenta, né, a base da estátua, destruindo, ou seja, a pedra que é Cristo acaba com a predominância de todos os governos humanos sobre a face da terra. Apocalipse 17, versículo de 1 a 3, 9, 12, 13. Olha que texto curioso. Já lemos sobre isso, né, na aula passada, sobre as 70 semanas de Daniel, mas só para você entender a analogia. Daniel 9:27 diz: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ali eu sublinhei e coloquei em vermelho, se você está observando com atenção. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 9:27. Já Apocalipse 17, 1, 3, 9, 12, 13 fala: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento sobre a grande meretriz que se acha sentada, ali sublinho, sobre muitas águas. E continua: com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Todos estes têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Aí nós damos a interpretação destas partes sublinhadas, se você prestou atenção, à luz da hermenêutica bíblica. Na metade da semana, fala da segunda parte de 3 anos e meio. Sobre muitas águas, quer dizer sobre muitas nações. Com 7 cabeças e 10 chifres, 7 montes e 10 autoridades. O governo do anticristo centralizado na cidade de Roma, mediante a instrumentalidade de 10 países da União Europeia. As 7 cabeças são 7 montes, ou seja, a cidade de Roma, nova sede da União Europeia. Os 10 chifres que viste são 10 reis, 10 governantes de 10 países da União Europeia, mas recebem autoridade como reis, 10 países confirmados para a entrega do poder mundial nas mãos do anticristo. E a expressão durante 1 hora, o anticristo terá o pleno governo mundial por 3 anos e meio, ainda que a influência do anticristo
dominarão os 7 anos, ou dominará os 7 anos, mas a sua influência mais dura, mais difícil, mais pesada será na segunda parte, ou seja, na grande tribulação, ou os últimos 3 anos e meio. Isso aqui é um diagrama para você entender por que o governo do anticristo será o Império Romano ressuscitado. E aí você se pergunta, por que o Império Romano? De todos os impérios humanos que passaram na história, se converteu o mais importante. Olha só, a cidade de Roma, que deu origem ao Império Romano, foi a mais poderosa potência militar e política do mundo antigo. Teve distintas formas de governo, monarquia, república e império. Roma conquistou extensos territórios na Europa, norte da África e Oriente Próximo, graças a um exército profissional e disciplinado, funcionários que dirigiam as terras conquistadas. Roma fundou cidades que eram centros de controle político, centros comerciais, financeiros e culturais. Roma criou um modelo de sociedade baseado na desigualdade de homens e mulheres livres e de homens e mulheres escravos. Roma desenvolveu técnicas construtivas avançadas. Foi uma civilização comum em todo o seu império mediante uma língua que foi o latim, um direito comum e uns modos de vida e costumes únicos. Por isso que o Império Romano ressuscitado é a União Europeia, é o governo do anticristo. A semelhança do primeiro Império Romano, que durou de 27 a.C. a 476, este novo Império Romano possuirá 3 grandes características. Primeiro, a unidade econômica. Uma só moeda, uma só economia. Como no tempo dos antigos imperadores romanos, a economia era uma só, assim como será nesse tempo. Hoje e amanhã, patrocinada pelo euro. Deixo bem claro que o euro ainda não é uma moeda forte em todo o planeta, mas a seu tempo se tornará. Para que isso aconteça, o dólar americano precisa morrer e já tem data marcada para morrer. Estamos esperando uma grande bolha econômica no ano de 2025, coincidência ou não, marcando o início de um novo governo nos Estados Unidos. Deus sabe quem será o próximo presidente deste país, se será o senhor Donald Trump ou a senhora Kamala Harris, mas seja lá como for, uma grande depressão econômica já está sendo esperada por grande maioria avassalante, né, dos economistas mundiais, sejam eles norte-americanos ou europeus. Então, infelizmente, a economia americana já está com data marcada para entrar em bancarrota. Segunda característica do Império Romano ressuscitado, a União Europeia, a unidade política, um só sistema político. No antigo Império Romano, chamados Césares, eram adorados e venerados como deuses e senhores absolutos. Hoje, amanhã, será o socialismo, ou seja, a esquerda. Parece que a esquerda deu uma espécie de um retrocesso em alguns países europeus, mas isso é apenas uma jogada de efeito. A esquerda vai voltar com muita força nos principais países europeus, como Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, porque o socialismo é uma tendência pesada em todo o planeta, né? Está dominando já uma boa parte das 3 Américas, do continente africano e da Ásia. Só por enquanto a Europa está tendo uma certa mudança, mas ela é simplesmente uma espécie de maquiagem para desviar a atenção internacional. E a unidade religiosa, uma só religião. No antigo Império Romano, o sincretismo religioso pôde fundir todos os credos em um só, a adoração ao imperador. Hoje, amanhã, será o ecumenismo. O ecumenismo é a união de todas as religiões em uma só. E quem está à frente desse movimento? A Igreja Católica Apostólica Romana, através de um movimento chamado Conselho Mundial de Igrejas. Isso aqui é um detalhe interessante, né? Em 29 e 30 de junho do ano passado, a NATO, ou OTAN, Organização do Atlântico Norte, se rearma ante um novo mapa de ameaças, análise de sua estratégia ponto a ponto. Em 29 e 30 de junho do ano passado, houve uma reunião em Madrid, Espanha, que cristalizou uma profunda mudança que defende por reforçar significantemente a defesa
e declara a Rússia como uma ameaça e a China como um desafio que põe em perigo interesses e valores da aliança. Isso vem de encontro à primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Em um desses avanços militares de parte da China para confirmar sua hegemonia política sobre o mar da China, obviamente Taiwan, procure guardar esse nome, Taiwan. Taiwan é esta ilhazinha aqui, ó, que está no mar da China, colado com a China continental. Taiwan é conhecida como a República Nacionalista da China. Taiwan não tem nada a ver com a China continental, ou seja, ela é uma república dentro de uma ilha e ela não é comunista. Então, Taiwan negou a China comunista, não é? A China comunista, a República Popular da China. Então, Taiwan está na mira direta da China comunista, que chama-se República Popular da China. A China comunista negou seu hábito, objetivo e anelo em conquistar Taiwan, por causa do seu potencial tecnológico, militar e financeiro. O terceiro maior centro financeiro do planeta Terra está onde? Em Taiwan. Depois do Vale do Silicone, em Cupertino, na Califórnia, aqui nos Estados Unidos, Taiwan é o maior produtor do planeta de microchips, tanto de telefones celulares como de computadores e todo tipo de tecnologia minúscula que você pode imaginar é produzida ali em Taiwan. O texto de Apocalipse 9, 13 a 19 é um texto extenso. Hoje eu não estarei lendo esse texto, mas se você quiser ler na sua casa, você vai descobrir que este texto deixa bem implicado o papel da China. Por quê? Porque aqui este texto nos mostra as cores nacionais da República Popular da China, que são fogo, jacinto e enxofre. Depois dê uma olhadinha lá em Apocalipse 9, 13 a 19 e localize essas cores: fogo, jacinto e enxofre. São as três cores que determinam ou indicam, né, a República Popular da China, ou a China comunista. Após a adesão da Suécia e da Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, ou NATO, em inglês é North Atlantic Treaty Organization, China e Rússia, preste atenção nisso aqui, olha. Por que China e Rússia estão se destacando tanto no cenário internacional? Não é verdade? A Rússia está patrocinando uma guerra há mais de 2 anos com a Ucrânia. E a China está tendo um crescimento econômico brutal, violento, tremendo, como nenhum outro país do Oriente ou até mesmo do planeta Terra teve. Porque China e Rússia estão se destacando no atual cenário, porque estarão fortalecendo os laços militares para ambas as nações e coligadas com outras estarem na frontal oposição contra a OTAN. O curioso, preste atenção nisso aqui, ó, o curioso e irônico é que Rússia e China estarão dando os primeiros passos para a destruição da nação de Israel, a saber, a Rússia na batalha de Gog e Magog, no início da tribulação, de acordo com Ezequiel capítulos 38 e 39. E a China na batalha do Armagedon, de acordo com Apocalipse 9, 13 a 19 e Apocalipse 16, 12 a 16. Essa é a razão porque China e Rússia estão se destacando no cenário internacional, porque a Rússia vai liderar uma batalha enorme para a destruição da nação de Israel no início da tribulação, coligada com 5 outras nações. E a China, no final da tribulação, a China vai encabeçar um grupo de 8 nações do Extremo Oriente, unindo-se a 22 nações árabes ali no Vale do Meguido, na Batalha do Armagedon contra a nação de Israel. Por que a grande tribulação ela tem que ser considerada como um fato bíblico de grande relevância ou de grande importância? Existem 6 razões: quanto à igreja, quanto à salvação, quanto à gravidade, quanto ao tempo, quanto a Israel e quanto às nações. Qual a implicação
da grande tribulação para a igreja, após o arrebatamento, até se completar o tempo dos gentios. Assim nos ensina Lucas 21, 24 e 1 de Tessalonicenses 1, 10. Quanto à salvação, olha que coisa, será salva uma multidão de todas as nações, assim nos ensina Apocalipse 7, 9 e 17. Quanto à gravidade, de tal severidade que nenhum período da história passada nem futura poderá igualar-se a ela. Mateus 24, 21. Quanto ao tempo, um período abreviado por causa dos eleitos, porque de outro modo ninguém se salvaria. Mateus 24, 22. Com respeito a Israel, um período chamado de angústia de Jacó, um juízo sobre Israel pelo fato de ter rejeitado ao Messias, assim nos diz Jeremias 30, versículo 7. E quanto às nações, um período de juízo sobre as nações devido ao seu pecado e à rejeição a Cristo. Assim nos ensina Isaías 26, 20 e 21, Isaías 34, 1, 2 e Apocalipse 6, 15 e 17. Vamos falar em seguida sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. Por que Jesus decidiu mandar 7 cartas às 7 cidades da Ásia Menor, as igrejas de Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Vamos explicar a importância destas cartas ligadas a estas 7 igrejas ou 7 cidades. Aqui temos a visão bem rápida destas 7 igrejas. A primeira igreja, Éfeso, a segunda, Esmirna, a terceira, Pérgamo, a quarta, Tiatira, a quinta, Sardes, a sexta, Filadélfia e a sétima, Laodiceia. Essas igrejas estariam se manifestando no período da igreja, ou da era da igreja. Éfeso é chamada a igreja preocupada, Esmirna é conhecida pela igreja perseguida, Pérgamo, a igreja descuidada, Tiatira, a igreja negligente, Sardes, a igreja sem poder, Filadélfia, a igreja perseverante e Laodiceia é a igreja indiferente. Acontece o arrebatamento, abrem-se as cortinas da primeira metade da tribulação com a abertura dos 7 selos. Mas é importante lembrar que o livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia que trabalha com 4 grupos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. É muito 7 dentro da Bíblia, mas nós vamos explicar o porquê da importância do número 7. Aqui temos a questão dos 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças. Interessante, né? Na 7ª trombeta, que será o evento do arrebatamento, começa o início do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 9, 13 e 19. Eu terei que fazer a leitura desse texto. Olha só. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta. Então, 6º anjo, 6ª trombeta. Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Observe isso aqui com atenção. Então, a 6ª trombeta, ou que vai ser tocada pelo 6º anjo, vai dar a morte de 33% dos seres humanos na face da terra. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, ou seja, 200 milhões. E ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Não é uma coincidência. 200 milhões de soldados, fogo, jacinto e enxofre. Está falando de quem? China. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. 33%, então, da raça humana vai ser dizimada por esta ação da parte dos chineses.
pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porque a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com elas causavam dano. Vamos lá, vamos interpretar isso aqui, porque João viu um cenário de guerra terrível, mas ele interpretou da maneira dele, de um homem que estava vivendo o primeiro século depois de Cristo. O sexto anjo toca a sexta trombeta. Lembre-se, é a primeira parte da tribulação. Os quatro anjos, quatro é o número que representa o planeta Terra. Hora, dia, mês e ano, tempo específicos estipulado para esta batalha. Terça parte dos homens, 33% da raça humana, então viva será morta. 20 mil vezes 10 milhares, um exército de 200 milhões de homens. Em 1961, Mao Tse-tung anunciava que a China já possuía este exército de 200 milhões. De fogo, jacinto e de enxofre, as cores oficiais que representam a República Popular da China, ou comunista. Cabeça de leão, boca saía fogo, fumaça e enxofre, foi morta a terça parte dos homens. A representação de armas nucleares em ação, na visão de um homem do ano 96 depois de Cristo. O apóstolo João na ilha de Patmos, assistindo à morte de 33% da raça humana. Passamos a Apocalipse 16, 12 a 16, que diz: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vamos entender isso aqui. Sexto anjo, a sua taça. Segunda parte de 3 anos e meio. Grande tribulação, porque está falando aqui de taça, não está falando mais nem de selos e nem de trombetas. Então, taça está ligada à segunda parte de 3 anos e meio. Aí já é a grande tribulação. Do nascimento do sol, a China e os seus aliados, Mongólia, Coreia do Norte, Laos, Camboja e Vietnã. A peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, a última batalha da tribulação, conhecida como a Batalha do Armagedon. E o Armagedon é a região sul de Jerusalém, Israel, também conhecida como Vale de Jezreel, Vale do Megido ou Planície de Esdraelon. Aqui nós temos o cenário da tribulação: 7 selos, 7 trombetas, 7 figuras chaves, 7 taças derramadas, 7 condenações da Babilônia e o regresso de Cristo. Vamos voltar um pouquinho para a apostila? Isso, para a gente focalizar a apostila. É importante a gente focalizar em formato gráfico, mas também no conteúdo que a apostila diz. Olha só o que vai acontecer com a abertura dos selos. Primeiro selo será o anticristo com a sua excepcional habilidade diplomática para promover a falsa paz mundial. Está claro lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. Não vamos entrar na leitura dos textos, mas você pode ler depois com toda tranquilidade. Quando se abra o segundo selo, será uma sequência de guerras localizadas em várias partes do globo. Apocalipse 6, 3 e 4 assim nos deixam claro. O terceiro selo será uma onda avassaladora de fome e gigantesca carestia em todo o planeta. Olha só, lembre-se que na medida que os selos vão se abrindo, do primeiro ao quarto selo implica na visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Alguém se lembra dessa narrativa que o Apocalipse traz dos 4 cavaleiros? Então, o primeiro, segundo, terceiro e quarto selo envolvem os 4 cavaleiros do Apocalipse. O terceiro selo eu quero chamar a atenção é aqui. Eu vou ler esse texto que é bem interessante. Ó.
Quando eu abri o terceiro selo e ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem, e olhei, e eis que um cavalo preto. E estava montado, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. Balança fala de recessão, fala de fome. E ouvi com uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: aqui no texto diz, 1 quenis por 1 denário, e 3 quenises de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Mas tem outras traduções que trazem, né, uma medida, né, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o vinho. Na verdade, a palavra que aqui é traduzida como quenis ou como medida seria libra, a mesma libra que usamos aqui nos Estados Unidos, 0,454 gramas, não chega nem a meio quilo. Então, aqui o evangelista João tem uma revelação fantástica, querendo dizer o seguinte: meio quilo de trigo por 1 denário. Alguém se lembra o que significava o denário? Vamos lá. Quero ouvir um pouquinho vocês. Eu já falei bastante. Minha saliva até já secou. Então, agora eu quero, na Salário de medida um do dia de trabalho. salário de 1 dia de trabalho. Vamos tomar um exemplo prático? Digamos que alguém ganhe $500 por semana na base de 5 dias de trabalho. Qual seria o salário diário? $100. $100. Uma Fabiana está com a calculadora funcionando rápido ali dentro. Só ela que entrou na frente. Os demais alunos estão percebendo que pararam para pensar ainda, né? Mas a Fabiana já tinha na ponta da lingueta, não deixou para trás. Perfeito. $100. Então, vamos traduzir essa comparação para o texto que estamos lendo. Nesta época da tribulação, a carestia, a fome, vai ser tão grande que uma medida de trigo, ou seja, meio quilo, quase meio quilo de pão, vamos dizer assim, né? Porque o trigo é a matéria-prima básica do pão, vai valer um salário de 1 dia de trabalho. Que eu me lembre, alguém me corrija, por favor, aqui nos Estados Unidos, 1 quilo de pão não chega a valer $3. Alguém me corrige? 1 quilo de pão, se for 1 quilo, né? Não alcança a valer $3. Mas a carestia nesse tempo da tribulação vai estar tão extrema que meio quilo de pão, alguém está me acompanhando? Alguém está me acompanhando? Vai valer um salário de um trabalhador por dia. Vai ser uma coisa doida, louca. E ele continua, né? E 3 medidas de cevada por 1 denário, que é uma outra comparação, né? Que vai praticamente dar no mesmo, né? Ou seja, a fome vai ser extrema, extrema, que os valores inflacionários vão estar no topo, nas nuvens. Não sei se vocês estão acompanhando nas reportagens sobre a questão da água no planeta Terra. Eu li uma informação essa semana no Discovery Channel e assisti um documentário no canal britânico ITV3. Eu já tinha uma noção, mas não tinha uma noção exata, que a quantidade de água no planeta Terra, água potável, está reduzida em menos de 42%. Agora imagine qual é o planeta, o país do planeta Terra que tem as maiores reservas de água potável. Vamos lá, se alguém consegue imaginar. Ninguém, só o pastor Jurandir está fazendo mímica. Brasil. Brasil. Incrível. O Brasil tem as maiores reservas de água potável do planeta. A água potável do planeta está reduzida hoje em 42%. 30% está no Brasil. Desses 42, está 30% está no Brasil. E 12% estão espalhados por todo o planeta Terra. E essa proporcionalidade ela está diminuindo uma média de 1 a 2% a cada ano. Isso quer dizer que a água que usamos para beber vai se tornar um objeto de luxo. Se você não sabe, em alguns países da Europa, uma garrafinha de água como esta está custando de 3 a 8 euros. Nos aeroportos nem se fala. Alemanha, Bélgica, Holanda, ó, essa garrafinha que você paga centavos ou no máximo $1 ou $2 já está valendo 8 a 10 euros.
É uma coisa louca, por quê? Porque a água está se tornando escassa. Vai valer ouro, não vai demorar muito. Os países árabes estão saindo com uma tremenda vantagem. Que vantagem? Eles estão dessalinizando a água do mar. Não sei se alguém está informado sobre isso. Emirados Árabes, Iêmen, Omã, Catar, esses 4 países da Península Arábica, que eles estão fazendo? Eles estão dessalinizando a água do mar e convertendo-a em água potável, água doce. Só para você ter uma ideia, 500 litros de dessalinização, sabe quanto custa? 10.000 euros. 500 litros se gastam 10.000. Mas, pastor, esse é um valor astronômico, é o que custa, porque o processo não é fácil, é um processo complexo, é o chamado processo de osmoses, e é um pouquinho mais além, né? Se você, por exemplo, compra água engarrafada, como essa aqui que eu não estou fazendo propaganda, não, gente, não estou ganhando nada, porque essa aqui, para mim, é a melhor por causa de um pequeno problema intestinal que eu adquiri depois do consumo, né, de remédios que eu tomo para minha diabetes. Mas essa aqui é a melhor recomendada para não me trazer maiores problemas, certo? Mas a água fina, ela é feita por osmose. Mas a água que está sendo dessalinizada nos países árabes é muito mais complexo o processo, por isso muito mais caro. Então, no tempo da tribulação, vai haver uma carestia simplesmente anormal. Se você está dizendo que você vai ao mercado, já aumentou o preço na mercadoria, você não viu nada. Na tribulação, já no início, a coisa vai estar feia por causa da abertura desse terceiro selo. O quarto selo será uma avalanche de mortes em todo o planeta, resultado de inúmeros cataclismos desencadeados. Vai ter muita morte na abertura do quarto selo. E aqui diz que a quarta parte da terra ela será morta pela espada, fome, pestes e feras da terra. Se você me acompanhou, tá? A abertura de um selo lá atrás vai matar 33% da raça humana. Não bastasse, agora a quarta parte vai ser morta pela abertura do quarto selo. O povo está diminuindo a população da Terra, muita gente morrendo. No quinto selo serão revelados, João viu quem? Os mártires da tribulação. Crentes que não participaram do arrebatamento e ímpios que se converteram na tribulação, que não aceitaram a marca da besta. Mas o que é a marca da besta? A marca da besta implica em 3 coisas. Se você pode me acompanhar, em Apocalipse capítulo 13. Vamos lá conosco? Vamos em Apocalipse capítulo 13. Nós já lemos esse texto, mas é importante que você se lembre dele. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Mas volte para o 17 comigo, vamos para o 17, um versículo antes. 13, 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão o que tiver o sinal, anote aí, o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, sinal, nome e número. Repito, sinal, nome e número. Já sabemos o sinal. Qual é o sinal? O código de barras. Qual é o número? 666. Mas qual é o nome? Não sabemos ainda. Mas logo, 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 já vamos saber. Não tem mistério. Vamos lá. Vocês sabiam que o número da besta está praticamente em tudo que nós costumamos fazer? Vamos lá. Deixo aqui aberta essa pergunta e vamos ver se algum aluno consegue me responder, se já leu essa informação. O número 666 está em tudo que estamos vivendo e tratando e manipulando. Vamos lá.
Nunca ninguém ouviu falar disso? Que o número 666 já tem tudo. Ó, Já. ele já está aqui, Código de barras. no código de barras. Depois vou mostrar para vocês como encontrar o 666. Mas ele também tem algo que eu e você manejamos diariamente. Diariamente. É automático. Seja no seu telefone, seja no seu computador, diariamente. Vamos lá. Alguém tem ideia do que seja? Não. Agora você vai ficar chocado. Toda vez quando você entra numa página da internet, seja no seu telefone, seja no seu computador, você já está acessando o 666. Como? Através do endereço www. Porque na linguagem logarítmica, na linguagem da informática, www é 666. Que isso? O código final do BIRD, do Banco Internacional Regional de Desenvolvimento, é o 666. O Bank of America, para quem não sabe, tem um código de acesso interno 666. Eu teria aqui uma lista que eu iria até 3 da manhã para dizer para vocês que o número 666 já governa o planeta Terra. É o principal algoritmo de acesso a todo tipo de programas. Todos os aplicativos que se usam em telefones celulares, em iPads, tablets, tudo ligado à informática, usa-se o código 666. E que isso? O planeta Terra já está cercado pela preparação do governo do anticristo. Não há como fugir, não há como negar. As câmeras, alô, as câmeras de tráfego, seja aqui em Orlando, seja em Tampa, seja em Miami, seja em Boston, seja em New York City, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Paris, Madrid, não importa a cidade. Todas as câmeras de registros de tráfego estão sincronizados com o 666. O planeta Terra não é tão grande como se imagina, porque não existe privacidade. Quando você acessa a sua conta bancária, o código 666 é acionado. O governo americano está ligado de pé a cabeça com 666. Eu vou parar por aqui, você vai ficar mais chocado ainda com outras informações que eu vou passar a você e baseados e mostrando o cumprimento da Escritura Sagrada. João diz aqui que nesta época ninguém vai comprar ou vender se não tiver essas 3 marcas: a marca do sinal, do nome e do número. Por quê? Porque nesta época o dinheiro papel, moeda, o papel metálico vai desaparecer. Os cartões de crédito vão desaparecer. Os cheques vão desaparecer. As criptomoedas vão desaparecer. Só vai funcionar a moeda digital, o dinheiro digital, governado e patrocinado pelo euro. Está tendo uma guerra muito pesada com o senhor Elon Musk. Quem é Elon Musk? Vamos lá, se você está ligado com as notícias. Pastor Jurandir deu ali uma risadinha de um bom senso de humor que tem um servo de Deus, né? Porque ele sabe quem é o Elon Musk, mas de repente você não sabe quem é Elon Musk. Quem é esse camarada? Alguém pode me dizer? Meu Deus, não é possível que você não esteja ligado com as notícias. Alô? É o Alguém está aqui? CEO da Tesla. É o CEO da Tesla, só da Tesla? O que mais? O que ele tem nas mãos? Ele tem a Tesla, o que mais? Starlink. Ele tem Starlink, muita coisa. Porque ele tem até a NASA muita nas mãos dele coisa. já. Ele tem as 3 principais, ele tem muita coisa, é verdade, como o William falou, mas ele tem nas mãos as 3 principais companhias do planeta. Ele tem a Tesla, que é uma companhia de automotores, confere? Ele tem a Starlink, que é uma companhia de satélites, e diga-se de passagem, estive na casa de um servo de Deus semana retrasada, aqui no meizão do campo, meu amigo, uma internet com a Starlink, não é brinca, é cara de doer o joelho. Mas a velocidade do bichinho não compara a nenhuma internet que eu e você tenhamos na nossa casa. É assim, ó. São de 4 a 5 gigas de velocidade. Consegue entender isso? A minha é 1,5.
Agora, imagina uma velocidade de 4 a 5 gigas, é uma coisa louca, uma coisa inverossímil, quase inacreditável, mas é caro, de 200 a 350 a mensalidade, e via antena parabólica, muito caro, né? Tanto o serviço como a aparelhagem. E Elon Musk é o dono das maiores redes sociais do planeta. Alguém se lembra? Como se chama essa rede social? É o Twitter, que virou X. É o Isso, era o Facebook, Twitter que virou X, exatamente, ou X, Instagram. né? Instagram também. Ele tem não a totalidade das contas, mas ele tem 73%. Então, ele é o sócio majoritário do Instagram. E para quem não sabe, ele está de olho no WhatsApp. E para engolir o WhatsApp, vai engolir também junto o Facebook. O que é isso? Isso é um complô? Com certeza, porque o Elon Musk ele está aliado com os Illuminati. Quem são os Illuminati? São os governadores do mundo político, do mundo religioso e do mundo financeiro que existem hoje. Nós vamos falar um pouquinho disso na próxima semana com maiores detalhes. Mas o que eles têm a ver, o que Elon Musk tem que ver com selos, trombetas, com a tribulação, tem tudo, porque tudo isso é preparatório para que o governo do anticristo seja um sucesso. Nada sairá do controle dele. A globalização que estamos vivendo hoje está chegando a níveis absurdos, níveis que você há 20 anos não poderia imaginar. Não existem fronteiras hoje no planeta Terra. Só existem aquelas fronteiras que se supõem serem geográficas e até um tanto políticas. Mas na área da economia e da sociabilidade não existem mais. Por quê? Porque tudo tem que ficar o mais centralizado possível para que o super-homem de Satanás tenha um governo quase que perfeito. Pastor Jurandir. Pastor, tanto a verdade está na nossa cara que a Europa com o ITIA, certo? Uma vez que o senhor faça a biometria, todos os países que estão interligados, e a qualquer momento que o senhor entrar, o senhor vai ser reconhecido. E no Brasil, eles vão cancelar todos os documentos e haverá um documento único agora, que me parece que é o CPF, que vai ser posto em todos os documentos. Então, o nosso RG antigo já não vai valer mais nada a partir daqui, acho que 2030, agenda. 2030, eu vou falar sobre isso, Agenda 2030. Pegando o gancho aqui do pastor Jurandir, eu creio que poucos de vocês souberam. Semana retrasada, os Estados Unidos assinou um acordo de biometria com Canadá e Reino Unido da Grã-Bretanha. Isso quer dizer, se você faz uma biometria aqui nos Estados Unidos, ela é reconhecida automaticamente no Canadá e no Reino Unido da Grã-Bretanha. O que é isso, irmãos? Você vai dizer, para facilitar a união das Américas com a Europa? Sim, mas é para abrir um portal para que a União Europeia tenha uma conexão direta com os Estados Unidos, porque tudo vai ser globalizado. Nada vai sair do controle do anticristo. Então estão sendo feitos conchavos, alianças, bem assim, sutis, com a desculpa, não, isso é para facilitar o sistema de imigração, o sistema de previdência social. Sim, tem esse aspecto, é a fachada que eles estão dando para com que a população não se sinta chocada com tanta globalização, mas o objetivo verdadeiro de tudo isso é o controle absoluto que o anticristo vai ter nas suas mãos. Vamos agora ao sexto selo. Pastor Jurandir tem uma participação ainda, por gentileza. Pastor, só a última. Agora, quando nós recentemente voltamos da Europa, quando nós chegamos no guichê da imigração, não precisou nem apresentar o passaporte. Quando eu cheguei perto da... Nós chegamos perto do guichê, e também agora, quando eu voltei do Brasil, passei pela Colômbia, quando o senhor chega perto do guichê, o rapaz simplesmente vai para o senhor olhar para uma câmera e ele fala, seja bem-vindo. A própria Reconhecimento câmera, facial. tudo. Reconhecimento facial. Aqui nos Estados Unidos, não sei quantos de vocês estão viajando de avião dentro dos Estados Unidos. Eu viajo 2 vezes por mês, em média, de avião pelo nosso trabalho. Eu ministro muito fora, ministro nos nossos núcleos que nós temos em algumas partes dos Estados Unidos, sobretudo em Denver e Connecticut. Então, 2 vezes por mês eu estou viajando. E é bem interessante, né? Não sei, alguém aqui tem viajado dentro dos Estados Unidos pelo menos 1 ou 2 vezes por mês?
Fiquei sozinho na história. Porque é pelo meu trabalho, entende, irmãos? Eu não viajo a turismo, né? Estou querendo fazer isso no ano que vem. Ir ao Havaí com a minha família e ao Alasca. Mas isso é a turismo, é outro assunto. Mas o resto eu viajo só a trabalho. Como eu estou no aeroporto de Orlando 2 vezes por mês, é interessante, né? Você apresenta o seu ID, o seu passaporte, mas quando você está apresentando, tem uma câmerazinha, né, que fotografa você ali na hora. Tuc! É o reconhecimento facial. Eu tive essa experiência que o pastor Jurandir falou há meses atrás, no aeroporto de Los Angeles. Interessante. Quando eu estava para apresentar o meu ID, a menina falou: não é necessário, só me dá o boarding pass, que é o cartão de embarque, e fica diante da maquininha fotográfica. Eu até me assustei. Ué, estranho? Ela não está aceitando mais o ID? Então, no que entrou a maquininha fotográfica, apareceu na tela o meu nome. Eu me assustei. Ué, rapaz, que negócio é esse? Então, alguns aeroportos nos Estados Unidos já estão entrando, pastor Jurandir, para sua alegria, nesse processo. Para nossa alegria, não sei até que ponto, né? Isso quer dizer que não existe mais nível de privacidade. Se você pensa que o governo americano não conhece, não sabe quem é você, mesmo você não sendo documentado ou imigrante legal, saiba de uma coisa, ó, sorria, você está sendo filmado de alguma forma, ou seja, não temos para onde escondermos. Aliás, nós temos para onde ir, que é para cima, né? Na presença de Cristo quando ele vier levantar a sua igreja. Quando se abra o 6º selo, vai haver aqui o seguinte, olha só. Início da grande tribulação, aumenta o número de mortes e flagelos no planeta. Olha só, e quando abriu o 6º selo, houve grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. E os reis da terra, e os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas das rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, que é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, verso 12 ao 17. Estamos falando somente da abertura dos selos. Não entramos ainda na questão das trombetas. Quero abrir aqui um espaço para perguntas, dúvidas. A gente está trazendo muita informação, mas eu acredito que na cabeça, na mente de alguns de vocês está dando um pequeno curto-circuito. Está ali, irmão Marcos. Já estava esperando, né, o dedinho nervoso do irmão Marcos, né? Irmão Marcos é bom para isso. Irmão Marcos, solta a sua, por gentileza. Lá no comecinho da aula, o senhor comentou que os 144, mais as 2 testemunhas, já estão Já estão presentes vivas na Terra, conscientes das suas missões, ou missão, como queiram, e estão em Israel, em algum lugar. Não ainda podem ser reveladas, mas a seu tempo elas serão reveladas. Como é que eu sei disto com bastante convicção? Existe uma associação chamada The Temple Institute, www.templeinstitute.org, que nos dá esta informação com até um certo tipo de detalhes, dizendo que os objetos, os utensílios do terceiro templo já estão todos prontos, tudo pronto, o terceiro templo está todo desmontado em material pré-fabricado, e falando que todos os seus sacerdotes e todos aqueles que estarão oficiando o reinício dos sacrifícios já estão presentes, já estão treinados, preparados, está praticamente tudo pronto. Na medida que tudo isso venha ao conhecimento do público, cada peça vai ocupando o seu devido lugar e no seu devido tempo.
E a última peça desse, vamos dizer, desse grande quebra-cabeças profético a se revelar ao público, aos olhos de todas as pessoas e de toda a raça humana, vai ser a manifestação das duas testemunhas e depois dos 144 mil. Mas vamos lá, qual é a sua dúvida, Não, Marcos? a minha dúvida é, então quer dizer que daqui a 20 ou 30 anos já vai acontecer o arrebatamento? Não, pode acontecer isso muito menos tempo. Sim, Não, sim. Eu digo assim, no máximo. Quer dizer, então temos não, um tempo muito é curto. demais. Não, 20 anos é demais. É demais. Como muito, e não estou aqui colocando datas, não temos condições de colocar Sim, datas, sim. mas vamos trabalhar pelo avanço dos acontecimentos, pelo andar da carruagem, né? Como diz alguns, máximo 10 anos. Lembra que o pastor Jurandir mencionou a de 2030, existe uma agenda chamada Sim. 2030, e esta agenda ela está todinha pronta pela ONU. Se eu tiver tempo, eu vou mostrar para vocês, eu vou postar no grupo, vou tirar lá do site da ONU e vou trazer a tradução para o português. Vocês ficam assustados. Parece partes do livro do Apocalipse, dando todo o programa que o anticristo já tem preparado para desenvolver neste planeta. Não estou aqui afirmando que o arrebatamento vai se dar em 2030, pode ser que se dê antes, mas não temos condições de pensar a possibilidade que de hoje a 20 anos vai acontecer o arrebatamento ou a tribulação. Não, vai ser antes. O que poderíamos cogitar, isso é uma cogitação, é uma conjectura, não mais de 10 anos, não mais de 10 anos, baseado no nível dos acontecimentos proféticos. Irmão Marcos, está rápido demais, rápido demais. Basta olhar para Israel, o que está acontecendo lá, olhar para as Escrituras, levantar a cabeça e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu quero subir, que o negócio está ficando cada dia mais complicado. E ao mesmo tempo, observe, né? Cada dia mais que o calendário profético avança, se acelera, mais a incredulidade da maioria dos cristãos na face da terra ganha aumento. O Jesus mesmo disse: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. E está acontecendo isso. Pouco se fala, pouco se ensina, pouco se prega. Não estou querendo aqui que vocês façam isso como uma espécie de critério para julgamento. Não é critério para julgamento, mas vamos usar como um critério de avaliação. Uma coisa é avaliar, outra coisa é julgar. De 10 sermões que podemos ouvir hoje na sua igreja local ou na igreja que você visitar, me diga quantos sermões você ouviu falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a segunda vinda de Jesus. Não entenda isso como crítica, não se trata de criticar, se trata de fazer uma avaliação. Não, mas tem uma razão? Sim, tem uma razão. A única razão que podemos detectar à luz da Bíblia que a igreja está perdendo o interesse do arrebatamento, que os líderes não se importam, com todo respeito, sem julgar ninguém, não estou aqui julgando ninguém, colocando, generalizando, tem as exceções, eu sei disso, tem igrejas que estão aí batendo pesado na questão da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento, alertando a igreja sobre a tribulação, mas pega um grupo de 10 igrejas e avalia quantas estão hoje trabalhando com essa mensagem de despertamento. Poucas. Talvez não chegam nem a 10%, não chegam a 10%. Falo isso com bastante pesar, com bastante tristeza, com bastante angústia. Vocês não imaginam como me angustia falar de um cenário que nós já antevíamos à luz da palavra e estamos vendo acontecendo de uma forma assustadora e rápida demais. Então temos que olhar primeiro para nós mesmos e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, ajuda-me a mim, porque a coisa está tão apertada que se eu não olhar primeiro para mim, posso estar correndo um certo risco de até mesmo, né, não estou aqui deixando ninguém assustado, de ficar
Posso até eu mesmo, irmãos, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Se eu não me cuidar, eu posso ficar. E se eu ficar, como eu costumo dizer nos meus estudos de igreja sobre escatologia, se você ficar, você já tem que saber o que vai fazer. Porque vai ser um período de extrema angústia, de extrema aflição. E a única maneira de quem ficar para obter a sua salvação terá que entregar a sua própria vida por amor a Cristo Jesus. 9h47, temos 13 a 18 minutos para terminar nossa aula. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos tirar bem essa dúvida da questão dos selos ou algo ligado à tribulação, que a gente agora vai entrar nas trombetas. Está tudo bem esclarecido por enquanto? Nenhuma dúvida? Rapaz, então o negócio está bom, o negócio tá bem esclarecido, então a maioria está entendendo bastante bem a questão. Vamos à questão das trombetas. Das trombetas. Eu não quis e nem quero e nem desejo ser polêmico. Eu preciso e desejo ser o mais bíblico possível. Só existem dois textos, ou melhor, três textos nas Escrituras, dois, que tem alusão de trombetas, tirando a questão das 7 trombetas, a sua apresentação. Fora o texto de Apocalipse, só existem dois textos que estão ligados com trombetas e com fatos da escatologia. Alguém se lembra? Eu já falei sobre esses dois textos, só quero refrescar a memória de vocês. São dois versículos ligados, alusivos a esta sequência das 7 trombetas. Alguém se lembra quais são esses textos? Eu já falei sobre isso umas 2 vezes, ou até 3, nas últimas Coríntios aulas. 15. Como? Coríntios 15. 1 de Coríntios, capítulo 15, é um deles, versículo 52. E o outro texto? Não lembro. Não estão conseguindo se lembrar? Uau! Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Esses dois textos, se puderem anotá-los em algum lugar, são os textos alusivos a trombetas, e essas trombetas ligadas à sequência das 7 trombetas. Vamos de novo ler esses dois textos para ficar bem clarinho, bem fresco na nossa mente, e se você puder anotar em algum lugar, seria interessante. Irmã Aline perdeu a conexão conosco. Ela estava ali conosco e de repente ela saiu fora. Talvez ela teve problemas na conexão dela. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. Por favor, vamos lá. 4:16. 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem não entendeu este versículo, por favor, quero sinceridade. Se não entendeu, tem que sair daqui agora, hoje, entendendo esse texto. Quem não entendeu o que esse texto está querendo nos dizer? Todos entenderam? Só um aluno, por favor, me responda. O que esse texto está nos ensinando? 1 de Tessalonicenses 4:16. O que esse texto está aqui nos ensinando ou nos declarando? Por gentileza. Vamos lá. Um aluno, por favor, um voluntário. Eu não quero escolher para não constranger, por favor. O que este texto, pergunto de novo, está aqui nos dizendo, nos está nos ensinando, está aqui nos declarando? Vamos lá. Eu quero ouvir só um aluno. Não estou pedindo nem 2, nem 3, só um aluno. Se coloque como voluntário e me explique. O primeiro toque, serão ressuscitados os mortos. Vamos melhorar essa definição. Está correto, irmão Marcos. Aqui está falando
que a trombeta que será tocada desse texto vai ser o evento ou vai ser o momento que vai trazer a ressurreição dos mortos justos. Só os mortos justos Irão vão morrer. ouvir o toque desta trombeta. Tá anotando aí? Somente os mortos justos, os salvos em Cristo Jesus. O verso 17 não está falando de trombeta, está falando, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Então, aqui está falando do momento do arrebatamento. Procure não se esquecer disso. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala do momento do arrebatamento. O que vai acontecer na ordem? Primeiro, o toque da trombeta, que se acompanhará da ressurreição dos mortos em Cristo. Aí vem o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, este é o momento que a igreja de Cristo sai da terra. Primeiro, com a ressurreição dos mortos justos. Segundo, com a transformação dos vivos. E aí, ó, os dois grupos sobem na presença de Deus. Agora, primeira carta. Sim, diga. Eles vão ressuscitar com o corpo glorificado já? Já, completamente glorificado. Como é que é? Completamente glorificado. Mas na ordem, procure não se esquecer disso, irmã Angélica. Primeiro são os mortos. Então eles ressuscitam, bum, corpo glorificado. 1 milésimo de segundo depois, se eu e a irmã, nós estivermos vivos, receberemos esse corpo glorificado, à semelhança dos ressuscitados, e ó, todos nós subiremos. Ok, mas a gente vai ver os mortos sendo ressuscitados ou vai ser... Provavelmente, embora o texto não dê isso claro e nem faz detalhes, mas provavelmente, porque vai ser muito rápido, compreende? Muito rápido. Olhar, pastor, explicitamente, quando Jesus morreu, que alguns mortos ressuscitaram ali, o povo viram. Sim. Se a gente for partir pela analogia, faz sentido isso que a irmã está falando, e há uma possibilidade. Embora, como repito, o texto de 1 de Coríntios, que vamos voltar a lê-lo agora, ele diz que vai ser numa fração de 1 milésimo de segundo, vai ser rápido demais. Se vamos perceber essa velocidade ou não, nós só vamos saber quando acontecer. Quando acontecer, a gente vai ver, ali, monte de sepulturas abrindo, monte de gente se levantando e saindo e subindo na presença de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo, nós vamos terminar 10 e 5, não vamos passar de 10 e 5 não, até 10 e 5 a gente fecha tudo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, essa palavra no grego é letus átomos, quer dizer, num momento, ou seja, numa fração rápida, no abrir e fechar de olhos. Essa expressão está em português, mas no grego está milionésima. Enos milionésima, ou seja, no abrir e fechar de olhos. Agora, olha aqui. Anote isso aqui, procure memorizar. Ante a primeira trombeta. Ante a terceira trombeta. Ante a quinta trombeta. Não. Ante a Última. Se é a última, na discriminação das trombetas do livro do Apocalipse, qual seria esta trombeta? A número 7. Então, aqui, o apóstolo Paulo está recebendo uma revelação fantástica, que aos Tessalonicenses ele não recebeu, ele recebeu uma revelação parcial. Aqui ele recebe uma revelação plena. O momento exato do arrebatamento, que se dará
junto da ressurreição dos mortos justos, isto é, no toque da última trombeta, trombeta número 7. Isso aqui não é coisa da minha cabeça. É só você ler o texto, conjugar com os outros textos. Isso chama-se comparação hermenêutica. Aí você chega a essa conclusão. Por isso que os gráficos de escatologia de tantos anos apresentam o arrebatamento primeiro e depois a aparição do anticristo. Mas aí está em desacorde com a narrativa do texto de 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que nos ensina que primeiro vem a apostasia e depois a manifestação do filho da perdição, que é o anticristo. Aí em ímpio seguida, vai- sim, o ímpio vai ressuscitar quando, então? Lá no julgamento, no trono branco? Como é que é? o ímpio só vai ressuscitar no julgamento do trono branco. Exatamente. Exatamente. Agora, importante deixar isso aqui claro. Antes que comece o período da tribulação, que será exatamente do arrebatamento da igreja, os mortos justos são ressuscitados. Essa é a primeira parte da primeira ressurreição. Procure não esquecer, a gente vai falar disso na próxima aula. São duas ressurreições, a primeira e a segunda. A primeira ressurreição é a dos justos, é a ressurreição para a vida eterna. Só que essa primeira ressurreição ela tem duas fases, duas etapas, parecido com a segunda vinda de Jesus, que também em duas etapas. Me acompanham? Quem está me acompanhando? A segunda vinda de Jesus ela tem duas etapas. A primeira etapa é chamada a etapa do arrebatamento. Jesus vem para a igreja. Ninguém vê, é invisível para o mundo, mas a igreja vê, porque Jesus vem para a igreja. Anos depois, quase 7 anos depois, Jesus regressa com a igreja ao mundo. E o mundo vê tudo. Vê Jesus e vê a igreja acompanhando a ele. E aí Jesus inaugura o seu governo de 1000 anos. Agora observe, no ato do arrebatamento ocorre a primeira etapa também da ressurreição dos justos. Mas depois que termine a tribulação, lá no finalzinho, antes de Jesus inaugurar o seu governo de 1000 anos, os mártires da tribulação, ou seja, os crentes que ficaram, digamos um exemplo, que eu fique, não vou colocar ninguém na tribulação, que eu fique. Eu fiquei, já era. Eu já sei o que eu vou fazer, vou ter que morrer, vou ter que derramar o meu sangue. Não posso negar a Jesus, não posso receber a marca da besta, o sinal, o nome, o seu número, eu tenho que morrer. É a única maneira. Não vou receber galardão, porque eu não participei do arrebatamento. Interessante isso. Mas se eu morrer fiel a Jesus, antes que inicie o milênio, eu e um grupo enorme de mártires ressuscitarão, porém sem ganhar galardão. Alguém tá me acompanhando? Essa é a segunda etapa da primeira ressurreição. A segunda ressurreição só vai ter uma única etapa. Todos os mortos ímpios serão levados ao trono branco para receberem a sentença final. Vão ressuscitar num corpo parecido com este que nós temos hoje, só que um corpo adaptado às chamas do lago de fogo e enxofre, que vai gerar o quê? Tormento, sofrimento, dor, mas o corpo não vai se consumir, só vai estar preparado para receber a dor, o tormento e o sofrimento eterno. Então, no trono branco, quem vai ressuscitar são os ímpios. Mas hoje os ímpios que estão no Hades ou no inferno já têm consciência disso. Presta atenção, o negócio é tremendo. Quem está hoje no Hades ou no inferno temporário, está todo mundo já ligado. Daqui a gente não sai. Só sai para onde? Ressuscitados para o trono branco, para ali recebermos a sentença final e serem lançados direto no Geena, no lago de fogo e de enxofre. Pastor, Sim, a Bíblia fala do milênio com Cristo, né? sim, o governo de 1000 anos de Jesus sobre a terra. Isso, mas a Bíblia fala que
o diabo vai ficar solto ainda por mais um tempo, por mais 1000 anos, né? Não, ele vai ser preso, É ele vai preso. ser manietado, amarrado no abismo, no governo de Jesus. Mas ele vai ser solto por um breve espaço de tempo. Vamos lá em Apocalipse capítulo Por que a 20. necessidade de ser solto se quem está reinando é Jesus? Vou explicar agora. Eu vou dar então a primeira palhinha sobre o milênio. Oh, meu Deus, irmãos! Isso aqui é bonito demais. Parece um pouco confuso, parece, mas quando você começa a ligar os pontos do quebra-cabeças, você vai entender melhor. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Me permita ler do versículo 1 até o versículo 10. E aí a gente fecha a aula de hoje. E na próxima aula a gente vai falar dos detalhes das trombetas, que a gente não chegou a entrar. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1. Me acompanhem, por favor, todos com Apocalipse capítulo 20. Isso aqui é um capítulo difícil, não é qualquer um que entende esse capítulo. Capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Entendeu? É um anjo. Ele tem uma chave e ele tem uma cadeia. Essa chave é do abismo. Peraí, aonde está esse abismo? Está num lugar chamado Tártaro, que é o segundo inferno, que está abaixo do primeiro inferno, que é o Hades, onde estão os mortos ímpios. Então, abaixo tem um outro inferno, chamado Tártaro. Mas que inferno é esse? É onde estão os anjos caídos, aqueles anjos que participaram da revolta de Lúcifer lá atrás, bem antes do estabelecimento do segundo jardim do Éden. Versículo 2, me acompanhe. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Esses 1000 anos é o tempo que Jesus vai estar governando sobre a terra. Versículo 3. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Aqui está deixando bem claro. Ele vai estar amarradinho, fechadinho, lacrado por 1000 anos. Não, ele vai estar fora de circulação, Satanás, por 1000 anos. E depois, olha o que o texto diz, e depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí a Bíblia não dá detalhes, se vai ser por dias ou semanas, mas é um pouco de tempo. Verso 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí falam sobre os mártires da tribulação, que no final da tribulação, para o início do milênio, eles ressuscitam para governar com Cristo. Agora, presta atenção no versículo 5. Já vou terminar em 3 minutos. Mas os outros mortos não reviveram ou não ressuscitaram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Vamos no versículo adiante, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Para quê? E por quê? E sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha, Verso 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, ou seja, eles vão sitiar Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Agora, um detalhe aqui no versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Então, eles entraram lá primeiro, né? Então, a besta e o falso profeta, estrearam novinho, brand new, o lago de fogo e enxofre. Novinho, né? Olha que privilégio.
a besta e o falso profeta. Aí 1000 anos depois, quem entra lá? Satanás, o dragão. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, Satanás não vai ser destruído, ele vai ser atormentado. Os testemunhos de Jeová ensinam que ele vai ser destruído, aniquilado. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz claramente: ele, a besta, o falso profeta, serão atormentados. Aí a irmã Angélica me pergunta: mas cá, mas por que Satanás vai ser solto? Preste atenção. E eu vou fechar aqui agora a aula. É uma palhinha para vocês entenderem a questão do milênio. Vai ser muito extenso a gente vai gastar 2 aulas falando do milênio. Mas eu já vou adiantar o seguinte: o milênio vai ser um período glorioso, onde toda maldição que caiu sobre a terra no período do Gênesis será removida. Segundo fator: Satanás vai estar amarrado, preso por 1000 anos, vai estar fora de circulação. Terceiro fator no milênio: escute, no milênio, 3 tipos de pessoas vão estar presentes, vivendo no milênio. Quem são essas 3 tipos de pessoas? Se quiserem anotar, podem anotar. Se quiserem esperar a gente entrar na temática do milênio, tudo bem. Mas quem são essas 3 tipos de pessoas que vão estar vivendo e governando com Jesus no milênio? Os sobreviventes da tribulação. Um grupo enorme de pessoas que vão sobreviver, serão salvas, aceitarão a Jesus e vão governar com Jesus no milênio. Sobreviventes. Os glorificados, os que foram arrebatados na primeira parte da primeira ressurreição, e os que ressuscitaram no finalzinho da tribulação para governarem com Jesus, ou seja, os mártires da tribulação. Então, os ressuscitados, salvos, serão, e que são os glorificados, incluindo a nós, os vivos, estaremos ali. Esse é o segundo grupo. Então, o primeiro grupo, sobreviventes da tribulação. O segundo grupo, os ressuscitados e os arrebatados salvos. E o terceiro grupo, os que vão nascer no milênio. Mas vão nascer da onde? De quem? Vão nascer de que relacionamento? Os sobreviventes da tribulação. Porque nós teremos corpos glorificados. Estão me acompanhando? E os Sim. corpos glorificados não vão poder mais ter relações sexuais. Seremos como anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Mas as pessoas que vão nascer no milênio, elas vão ser originárias de quem? Dos sobreviventes da grande tribulação. Agora, para fechar, por que Satanás vai ser solto no finalzinho do milênio? Para testar a obediência, não nossa, dos glorificados. Por quê? Nós, os glorificados, não teremos mais o domínio do pecado sobre nós. Estão me entendendo? O nosso corpo vai estar glorificado, isento da influência do pecado original de Adão e Eva. Mas os sobreviventes da tribulação e aqueles que nascerem deles ainda trarão sobre os seus corpos o quê? O DNA do pecado original. Com a diferença que Satanás não estará presente para provocar esse pecado. Ele vai estar amarrado por 1000 anos. Aí Deus vai ter que fazer o teste final. Vamos ver se eles honram a mim. Porque a terra, irmãos, vai estar cheia da glória de Deus. Haverá todas as condições para o homem obedecer a Cristo e a Deus. Mas no finalzinho, Deus vai tirar o último teste. Vamos ver quem é fiel a mim. E aí muitos, infelizmente, serão seduzidos e deixarão ser seduzidos por Satanás. Mas fique tranquilo, minha irmã, meu irmão. Nós, os corpos glorificados, não teremos esse problema, porque o pecado já não dominará sobre nós. Amém? Fechamos 10 e 10. 2 perguntas para acabar. Se é que tem pergunta. Se não tem, segura. É rapidinho. 3, calma. Vamos lá na ordem. Irmão Marcos, número 1, irmã Angélica, 2, e fecha a irmã Fabiana, senão a gente vai ficar muito tarde. Irmão Marcos. Quando uma criança nasce, ela é totalmente inocente, né? Ou se uma mulher estiver grávida, aquela criança ela vai ser arrebatada, porque ela praticamente ela não tem pecado, ela não teve oportunidade aqui, né, de receber a Cristo. Na verdade, me permita fazer uma pequena correção. Ela é inocente em tese, mas o germe do pecado original está nela. Com o tempo desabrocha, por causa da consciência.
Mas em tese ela é inocente, em tese. Mas pelo pecado original ela tem. Sobre a questão do arrebatamento de crianças ou não, a Bíblia mantém silêncio. A Bíblia não dá detalhes. É Mas curioso isso. Jesus falou que que as criancinhas pertencem ao reino de Deus. Aí temos que ter cuidado na interpretação deste texto no seu devido contexto. Eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. Tá. Não podemos pegar esse texto sozinho, isoladamente, porque poderemos forçar uma interpretação fora de contexto. Eu vou falar um pouco isso na próxima aula, senão em 2 aulas. Sim. Ok, mas a criança, até os 12 anos, ela não tem o abstrato, ela é muito pura. Ela não tem como receber Jesus. É muito relativo. E também temos que ter o cuidado de não colocar um time frame, um tempo. Em geral, poderia se dizer 12 anos, mas eu conheço famílias de crianças de 7 e 8 anos que já têm uma percepção da vida e da maldade humana assustadora. Não é normal, claro, é óbvio, mas aí temos que ser cuidadosos a não colocar um time frame, ou seja, um tempo padrão. Em geral, poderia ser 10, 12 anos, mas existem crianças que são excepcionais, superdotadas, com uma capacidade de consciência e de intelectualidade acima. Eu conheço uma criança de 5 anos, aqui em Orlando, tive a oportunidade de conhecer há 2 meses atrás, filha de um pastor hispano. Essa criança fala 8 idiomas e faz equação de 2º grau de memória. É uma coisa excepcional. Eu fiquei bobo, meu Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com respeito a estipularmos time frames ou números. A gente vai falar um pouquinho mais adiante com base bíblica sobre esses pontos. Irmã Angélica, por gentileza, e depois irmã Fabiana, e fechamos. Pastor, eu estou tentando achar o texto aqui e não estou conseguindo de mente, mas a pergunta é o seguinte: no milênio vai haver morte? As pessoas vão morrer no milênio? Porque Vão morrer, mas com uma longa idade. As condições do planeta Terra, com o decréscimo da ação de Satanás para provocar o pecado, fará com que o homem consiga viver mais de 900 anos de idade. Tanto que lá em Isaías capítulo 65 diz que aquele que morrer com 100 anos, com menos de 100 anos, será amaldiçoado. Tá? Eu vou colocar isso quando a gente entrar de cheio na matéria do milênio. A gente vai gastar 2 aulas só para falar do milênio. O milênio vai ser uma época gloriosa na face da Terra e para a raça humana. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, o homem conseguirá viver mais de 900 anos de idade. Irmã Fabiana, para fechar tudo. Pastor, é só uma curiosidade. O senhor falou que Satanás vai ser, depois que ele for lançado no lago de fogo, né? Ele vai ser atormentado. Quem que vai atormentar ele, se é ele que atormenta todo mundo? O próprio lago de fogo e de enxofre. A capacidade do lago de fogo e enxofre vai ser infinitamente maior ao inferno atual que existe, o inferno temporário. Então Deus, o nosso Deus, vai criar um tormento muito maior do que ele tem criado na Terra e em relação também ao atual inferno temporário. Irmã, esse negócio não é seu e nem meu, não tem nada a ver com isso, isso é problema dele. É uma curiosidade, eu sei, mas deixa essa curiosidade com Deus, porque olha, eu vou te contar, o que está preparado para ele, para a besta e para o falso profeta, misericórdia. E claro, para aqueles que se esquecem de Deus. Irmãos, está ficando bom e estamos fechando o primeiro módulo. Imagina o que vai ser o módulo 2, tá? Deus abençoe, muito obrigado, irmão Ednilson, foi para lá, foi para cá, mudou de telinha, graças a Deus Jesus abriu o som. Obrigado, pastor Jurandir, irmã Angélica, William, irmão Marcos, irmã Fabiana. Alguns alunos, infelizmente, hoje faltaram, né, por A e B circunstâncias, da minha não pôde vir, e outros irmãos, mas graças a Deus aqui estivemos. Quero agradecer a todos que, quanto puderam,
já fazer o pagamento das suas mensalidades. Deus abençoe poderosamente. Se alguém ainda se esqueceu ou não pôde fazer o seu pagamento, até sábado tá de boa. Depois de sábado, aí sim, tem que pagar com a multinha dos $10, tá? A escola precisa, né, da sua mensalidade para manter o básico do seu funcionamento e as coisas continuem andando ordeiramente. Muito obrigado, Deus os abençoe. Vamos pedir a nossa irmã Fabiana, né, que nos agradeça a Deus com uma palavra de oração, que abra aí o seu áudio. Aliás, perdão, eu creio que a irmã Fabiana já orou na semana passada. Vai ser o irmão Ednilson, desculpe, irmão Ednilson, né, que batalhou tanto com o áudio ficou entupido, bloqueado. Então, vamos ouvir então o nosso irmão Ednilson, abrindo aí o seu áudio. Irmão Ednilson, então, estará nos dando o prazer da sua palavra de oração e concluindo a nossa aula. Muito obrigado, irmãos, pelo esforço que cada um de vocês colocaram. Deus os abençoe e continue orando uns pelos outros e orando por essa nossa classe das quintas, para que ela possa crescer para a glória do Senhor nosso Deus. Irmão Ednilson, orando ao Senhor nosso Deus e agradecendo. Altíssimo Deus, nosso bondoso Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui na tua presença para te agradecer a ti por esse dia maravilhoso, qual o Senhor tem preparado para nós estudar a tua santa e eterna palavra. Quero abençoar, Senhor, cada aluno que está aqui, e que o Senhor possa iluminar a nossa mente, nosso coração, que a gente possa entender a tua santa e poderosa palavra, Senhor. E que no próximo aula todos nós possamos estar aqui aprendendo de ti, que é manso e humilde. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para terminar: seriedade, Seriedade, compromisso, Isso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, Seriedade. compromisso, disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele ele cresça É necessário que ele cresça e que eu e que eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Beijoca no coração de vocês. Deus os abençoe. Ótima final de quinta-feira. Abençoado final de semana. E vejo vocês na próxima semana, 5 de Isso também. setembro. O calorzinho já vai estar menos agobiante, Feliz agonizante. aniversário, pastor. Feriado. Obrigado. É segunda-feira, mas eu Feliz agradeço. aniversário, pastor. Obrigado. Orem por mim. Preciso de muita saúde e muita polenta para continuar servindo Jesus. Sem polenta, sem saúde, eu não faço muita coisa, não, tá, gente? Vocês são meu presente de aniversário. Obrigado mesmo. De todo o meu coração. Orem por mim para que a boa mão de Deus continue nos sustentando. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor, uma boa noite. Deus vos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Obrigado.